Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, quero trazer aqui para vocês hoje relatórios gerenciais do RECT11. Só que o RECT11, além de olhar o relatório gerencial, eu vou mostrar aqui no site Status Invest, onde aqui eu consigo ver as informações, vamos dizer assim, organizadas de uma maneira mais fácil para a gente analisar os dados, principalmente quantitativos do fundo. Olha só, pessoal, nos últimos 5 anos, é a menor cotação de todos os tempos do REC11. Esse fundo já bateu R$ 118,50, hoje está batendo aí 28,48, é a mínima de todos os tempos. Realmente, primeiro, o mercado está pedindo muito de dividend yield desses fundos que têm alavancagem. Eu vou mostrar sobre isso para vocês no relatório. Atualmente ele está com PVP de 0,31. O último provento anunciado foi de 36 centavos, já foi até pago. Ele vem já sempre reduzindo de pouquinho em pouco, né? Apesar que ele vem em julho para agosto caiu para 36 e assim tá. Mas se a gente olhar um ano atrás, o provento era 40 centavos. Caiu 10 centavos de provento. Mas o mercado está pedindo um dividend yield alto. Na cota de fechamento, quando estava R$ 30, estava dando 1,19. Nesse valor atual, vai dar 1,25, mas aproximadamente dividend yield. Muito alto mesmo. Então, vamos ver no relatório gerencial o que aconteceu, se teve algum motivo para o fundo estar fazendo mínimas. Eu acho apenas que muita gente desistindo de fundo imobiliário de vez e estão vendendo. Aí eles falam aqui sobre o provento, de modo geral, o resultado desde o IPO. Acho que eles não olham a desvalorização da cota, né? Olha só o que foi entregue, os ativos que ele tem, lembrando que esses ativos todos eles estão à venda. A intenção deles é achar comprador para algum dos ativos. Então todas as vendas, principalmente se vender isso aqui, o Cidade Matarazzo, poderia resolver bastante coisa. Acho que é a melhor perspectiva. O que teve durante o mês? Renovação de um contrato lá na Parque Ana Costa, saiu comunicado ao mercado sobre isso. Também teve renovação de contrato lá na Barra Corporate, também falaram, já saiu comunicado sobre isso. E sobre as vendas de ativos e gerenciamento dos passivos. Com o objetivo de gerenciar passivos, ou seja, pagar, né? Passivo é dívida, você tem que pagar. O fundo tem a intenção de vender seus ativos do portfólio, com expectativas de laudo de avaliação de dezembro de 2023. Então, pessoal, eles não estão querendo vender barato, como outros fundos fizeram. Teve fundo que vendeu seus imóveis abaixo da avaliação. Eles não estão querendo fazer isso. A locação de espaços vagos, a gestão do fundo continua em contato com potenciais locatários. O resultado caixa acumulado do fundo e não distribuído está em 27 centavos. Está crescendo, né? Tem pelo menos resultado caixa grande. Aqui eles detalham o passivo. Antigamente, quando esse fundo estava lá em 100, 110 reais, não tinha isso aqui, tá, pessoal? A gente não tinha essa ideia. E até porque hoje são em CRIs, né? Antigamente ele tinha em parcelas a pagar, que é horrível. Mas aí ele tem o passivo é dividido em 3 grupos, o principal, a correção monetária e os juros acumulados. A tabela mostra que isso, o principal, que é a dívida que foi pega em si, a correção monetária e os juros acumulados. Então, realmente, é isso aqui, pessoal, ele pegou emprestado 124 milhões e de juros aumentou 54 milhões. Então, quase 50% aumenta. E isso aqui, a dívida aumentando, 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 vai diminuindo o valor patrimonial, o patrimônio líquido do fundo vai diminuindo. É lógico que se os imóveis foram reavaliados com valorização, pode até compensar, mas é um problema. Aí vamos falar aqui sobre os dois CRIs. Olha, esse aqui é o primeiro, que é o CRI barra 114 milhões. Eu acho que essa é a maior preocupação, tá? Depois eu vou explicar por quê.
O fato relevante publicado em 21 de junho trata-se da renovação do formato de pagamento do passivo. Eles ganharam um waiver desse ativo. Nesse formato, o fundo paga as parcelas desse passivo a título de correção monetária e juros pelo prazo de 12 meses, não havendo, portanto, pagamento de amortização nesse período. Então, ele vai pagando só essa parte aqui, ó. Esses 76 milhões continua lá firme, esses 75 milhões continua firme e forte. Ele vai pagando só juros e amortização, e só isso que ele vai pagando todo mês, e a dívida continua do mesmo tamanho. Mas foi prorrogado até julho de 2025. Não havendo, portanto, então, tá até julho de 2025, tranquilo. Mas chegou agosto de 2025, o que vai ter que fazer? Vai ter que pagar a amortização. Vai ter que pagar a amortização, não vai ser mais só correção monetária e juros. É isso que o pessoal está se antecipando. É lógico que se ele vender algum ativo e conseguir lá 75 milhões, ou, poxa, não, 114 milhões é o saldo devedor dele, né? Ele pode pagar esses 114 milhões. Se ele vender um ativo, paga essa dívida, beleza. O outro CRI é o CRI Evolution, por sua vez, ele possui um fluxo de pagamento padrão, conhecido como tabela price. Tabela price quer dizer que todo mês ele paga parcela e nessa parcela está embutido os juros, correção monetária e principal. Então ele vai pagando. Então, mas ele precisa ter uma necessidade de caixa. O componente de amortização é aproximadamente 4,7 milhões por ano. Então, todo ano ele precisa ter 4,7 milhões para pagar essa amortização. Esta é uma forma aproximada da necessidade anual de caixa do fundo. Então, se o fundo vender o imóvel e ele tiver um caixa para esse CRI de 4,7 milhões por ano, está tranquilo. Então, ele precisa vender um imóvel que dê aí para ele aproximadamente 200 milhões de reais. Acho que nem precisa 200 milhões. Mas pode vender um dos imóveis do fundo. Já a gente vê, aqui fala de novo, só para vocês terem uma ideia, o tanto que a dívida é cara, IPCA mais 8,25, a dívida do CRI barra, e do outro é IPCA mais 7,75. A do Evolution é mais baixa, IPCA mais 6,25. Vamos dar uma olhada no DRE. Aqui os imóveis em si, antes disso, aí vocês podem ver que o Barra da Tijuca é o maior cap rate, né? Por isso que eles pegaram a dívida tão alta, confiando nesse cap rate, só que ele não está 100% ocupado e nem ficou 100% ocupado nesse período todo. Mas já que a gente falou de valores, imagina que se eles conseguissem vender o de Brasília é o Parque Cidade, é só 67 milhões. Ameniza a dívida, mas não resolve. Ele tinha que conseguir vender, ou vai logo se ele vende esse aqui, Evolution Corporate, 153 milhões, e a dívida, ele tinha que pagar aquela dívida junto, né? Então não sobrava. O meu ideal mesmo era vender o da Barra da Tijuca. Se vendeu o da Barra da Tijuca, resolvia bem o problema do fundo. Ele hoje não tem mais nada de RMG, está com a vacância de 10,8, mais baixa que a grande galera, mas ele não coloca aqui como é que tá as carências, tá? Mas a gente tem aqui, a gente vê que quando a gente olha receitas de aluguéis nessa linha aqui, ó, comparada de novembro para hoje, ela foi cair. A vacância diminuiu e a receita do aluguel está menor. Então, cadê? As carências não acabaram? Essa é o que o pessoal está percebendo e tá deixando de lado. O lucro regime competência é menor que o do caixa porque a dívida está crescendo. Quando a dívida está crescendo, isso aqui reduz. Tá certo? Então, por isso. Mas o lucro caixa, que eles trabalham a distribuição de regime caixa, foi 3.198.000. E distribuiu 3.075. Guardou um pouquinho esse mês. Mês passado não tinha guardado.
mas normalmente eles estão guardando, fazendo reserva todo santo mês, essa distribuição aqui de 36 centavos. Aqui eles falam a projeção de receita, nós vimos aqui a receita hoje está 5.600.000. Eles estão projetando aqui para o mês que vem, a projeção de 5.900.000. Será que acaba para o mês que vem algumas algumas carências? E para dezembro, 6 milhões. Então, vamos ficar de olho, vamos ver mês que vem se isso aqui aumenta ou não. Se aumentar isso aqui, aí a reserva vai ficar maior ainda, né? Ele vai continuar distribuindo 36 centavos. E aqui um pouquinho sobre cada um dos imóveis do fundo, que também é um baita imóvel, gente. Esse aqui é um baita imóvel. Pessoal, então é isso. Esse aqui é o relatório gerencial do RECT 11 de outubro, trazendo aqui para vocês. Eu não vejo justificativa para dizer assim, ele piorou, Kiko, por isso que o mercado está batendo mais nele. Eu não vejo isso, eu não vejo acontecendo nada diferente do que já estava acontecendo. Então, a única justificativa que eu vejo para a cotação estar lá nas mínimas é que o pessoal perdeu a paciência de esperar. Estão indo para a renda fixa mesmo. Tá certo? Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.